Já É coloquei bom, aqui porque para tem muita gravar. gente lá que está querendo, mas não está podendo participar no momento. Tudo bem, então. Já está gravando, tá? E aí depois Oi. eu crio o arquivo e mando para vocês. Tá certo? Tá bom. Deixa eu só Tá. fazer uma pergunta aqui. Irmão Haroldo, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Maravilha, então. Que bom. Que eu não estava ouvindo o senhor, eu fiquei preocupado. Então vamos iniciar. E assim, quem já fez estudo comigo, a Silvana já fez estudo até presencial, já sabe, né? Toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, nós começamos com oração, tá certo? Então eu vou pedir, Silvana, você poderia fazer a oração para nós iniciarmos o estudo, Silvana? Vamos lá. Amém. Maravilhoso Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de te conhecer cada vez mais, Senhor. Obrigado pela disposição do pastor de estar sempre com um momento desse para que a gente possa aprender mais de Ti. Nos ensina, porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós precisamos não só da Tua presença, mas como também te entender melhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Que bom. Obrigado, Silvana. Deus te abençoe também, você e a sua família. Silvana, vou fazer aqui a propaganda, tá, Silvana? Silvana tem um encontro com Deus durante a semana, às 22 horas, pelo Instagram. A gente pode até depois colocar aqui um link no nosso grupo, tá, Silvana? Pode ser ou não? Pode, pastor. Para que os nossos amigos possam participar também, tá certo? E aí, quanto mais a gente ter contato com a palavra, mais conhecimento a gente adquire. Vamos lá, então. A série que nós vamos iniciar, é lógico, é um estudo da Bíblia, tá? Mas nós vamos conhecer aí bastante detalhes que são, não tem estudo normais, nós vamos conhecer alguns detalhes interessantes do ministério de Jesus, e com isso vai surgir bastante dúvidas, vai surgir algumas perguntas, e a gente vai tentar responder todas elas com a ajuda do Espírito Santo. Mas o tema de hoje, ele vai tratar da revelação, tá certo? A revelação de Jesus, até porque muita gente que estuda a Bíblia, principalmente quando ele encara ali o livro do Apocalipse, muita gente desiste de estudá-lo, muita gente tem medo de estudar, ok? E aí se desencoraja e acaba não começa, não termina, ou nem inicia um estudo detalhado do livro do Apocalipse e os demais livros da Bíblia, tá? Mas o interessante é que uma vez que você, com auxílio de um instrutor, com auxílio do Espírito Santo e com a sua dedicação, você se debruça a estudar esse livro, você vai descobrir que o personagem central, tanto do livro do Apocalipse como de toda a Bíblia, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, se você tiver a sua Bíblia em mão, você já abre ali no livro do Apocalipse, tá? Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 1, mas abre lá no livro do Apocalipse, você vai ver o verso 1, e olha que interessante como que ele começa o verso 1. Ele começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu ou lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a palavra Apocalipse, que vem do grego e significa revelação, está revelando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, tá certo? Então, no Apocalipse, quando você começa a estudar, e aqui está algo interessante, é como um quebra-cabeça que você vai montando as peças, tá? Aos poucos, até que você termine, você tem ali uma imagem, né? E há vários tipos de quebra-cabeças com várias peças. O Apocalipse, ele é mais ou menos um quebra-cabeça, tá? Quando você começa a estudá-lo com essa compreensão do personagem principal, do personagem central, o véu daquilo que nos impede de entender esse livro, ele é afastado e nós podemos enxergar, então, o futuro sob a perspectiva de Deus, tá certo? Porém, na cultura popular, tá? Quando você assiste filmes, você vai ter uma imagem do Apocalipse totalmente distorcida do que a Bíblia apresenta para a gente. Quando você vai, por exemplo, para filmes, né, que é onde mais se destaca essa questão do Apocalipse, você vai ver ali as mudanças no mundo, você vai ver o fim do mundo, você vai ver também as mudanças climáticas, você vai ver bombas
sendo colocadas para acabar com esse mundo. Então, a maneira como eles retratam o Apocalipse, ele é um pouco diferente do que a Bíblia retrata. Então, vale a pena a gente saber qual é o fim de tudo de uma forma verdadeira, né? Para nós até nos prepararmos. Então, na cultura popular, o Apocalipse ele está associado sempre à destruição e o fim do mundo, tá? E esse nem é o tema central do livro do Apocalipse, a destruição desse mundo. Muito pelo contrário, o tema central é Jesus, e Jesus, ele nos dá a esperança de que não vai haver um fim, vai haver o fim do pecado, mas esse mundo ele será restaurado. Então, a maneira como ela é retratada hoje no mundo cinematográfico é totalmente equivocado do que a Bíblia apresenta para nós, tá bem? Então, essa revelação aqui que nós temos no livro do Apocalipse, tá? É uma história, infelizmente, de dor, uma história de sofrimento, tá? Mas onde tudo isso dá lugar a uma vida feliz, a uma vida eterna, uma vida maravilhosa que nós tanto esperamos. E aí, então, nesses 18 temas que nós vamos ter aqui, nós vamos ver como Deus está preparando tudo isso para nós, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Meu áudio está tudo ok? Me dá só um... Sim, estão me ouvindo bem? Maravilha, Sim. então. Silvana, Juliana, estão ouvindo bem? A Bia, tudo ok? Sim. Então, maravilha. Sim. Bom, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui já para vocês, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até o final do curso aqui, eu vou dar esse presentinho aqui para vocês, para aqueles que responderem mais perguntas aqui, responder certo, é lógico. Eu vou marcando aqui numa agenda para dar esse presente para vocês, tá bom? E aí, Silvana? Pastor, está mais fácil de eu lhe perguntar do que eu lhe responder. Concordo. Então, hoje, eu vou fazer o seguinte. Verdade. Quem acertar mais hoje as perguntas que eu fizer aqui, que eu fizer pergunta e já responder, eu vou marcando, vai ganhar. Esse daqui vai ser para o final, tá? Que é o livro Ok. Esperança Além da Crise. Mas hoje eu quero dar um presente para vocês. Eu não sei, eu acho que vocês vão gostar bastante. Olha só, esse guia de estudo aqui, olha. Ele é todo ilustrado. Uau. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Ele é todo ilustrado. Olha só que coisa linda, ó. Com os temas que nós estamos estudando, alguns deles, tá? Estão vendo aí ou não? Lindo. Maravilhoso. Ele é todo bonito, isso aqui. Eu acho até que a Silvana já viu um desse daqui. Não, eu acho até que o senhor me deu já um desse. Ah, é? Eu tenho, mas eu sorteio num dia que o senhor for fazer o estudo na live. Tá bom, mas se você ganhar esse, você dá de presente para alguém, tá bom? Tá. Na Ele é fila. maravilhoso. Ele dá para deixar até de pecinha assim, ó, para você poder estudar com alguém. É maravilhoso. É coisa de primeiro mundo, é um prospecto, olha, ele fica de pé, assim, ó, bem bonitinho, ó. Tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês começarem a concorrer isso aqui, o que significa a palavra Apocalipse? Alguém sabe? Esperança e resistência. Como que é? Revelação. Revelação, né? Revelação, isso aí. Oh, meu Deus! Ô, Bia, você falou o quê, Bia? Eu falei esperança e resistência. Esperança e resistência. Tudo isso tem no livro do Apocalipse, né? Tem que ter esperança. Pois é, tem foi que que resistir veio. ao mal. Mas a palavra Apocalipse, Isso. ela vem do grego, significa revelação. revelação. Tá bom? Verdade. Agora, deixa eu marcar aqui, então, Silvana já fez um pontinho. Agora, o livro do Apocalipse é a revelação e revela o quê? Quem que ela revela? As coisas que virão. Eu sei. As coisas que virão? Fala, então, quem sabe? O Apocalipse é a revelação, mas revela o quê? A Juliana disse aqui o juízo final. Fala, Bia, você disse que sabia qual que é? Dos sinais, né? Os Só sinais? que eu queria explicar melhor. É o que vai acontecer. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia e olha lá Apocalipse 1:1. Capítulo 1, verso 1. Lá está a resposta. Olha lá o que ela revela. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo.
O Alex Acharam está aí? falando dos prodígios. Vamos ler todo mundo As junto? coisas Olha, que brevemente vão acontecer. as coisas que em breve devem o quê? Acontecer. Acontecer. Então, quem falou sinais está certo? Está certo, porque os sinais são Tá coisas que certo. vão acontecer. E quem falou, por exemplo, juízo Isso. final? Está certo ou não? Tá certo. Está certo, O porque Alex o diz juízo que tá ainda vai certo. acontecer, está certo também. E quem falou também as coisas que ainda vão acontecer, as coisas futuras também está certo. Então, é ponto para cada um, está todo mundo empatado agora para Fui não eu, dar mais um briga. ponto para mim. E para você também, né? Está certo, você está na frente. Vamos lá, então. Eu Queridos, vou banir a Silvana. eu queria que vocês agora dessem uma olhadinha no verso 3. Olha o verso 3, o que diz ali. Lá diz assim, na minha Bíblia está dizendo, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, olha só, feliz é aquele que lê, é também aquele que ouve, mas também aquele que guarda. Porque tem pessoas que não sabem ler, mas sabem ouvir. Tem pessoas que ouvem, mas não sabem ler, não é? E vice-versa. Mas tem pessoas que talvez não fazem nenhum dos três. Nem lê, nem ouve e nem guarda. Até porque se ele não lê e não ouvir, como é que ele vai conseguir guardar? Aí hoje nós temos uma alternativa, né? O pessoal aí usa o Braille, né? Há várias formas deles terem contato com a Bíblia. Então, o que isso significa, pastor? Todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as eras, todas elas tiveram, elas estão tendo e terão o acesso ao plano de salvação. Todos eles, toda a humanidade conhecerá sobre o plano de Deus. Por exemplo, pastor, e os índios, pessoas que não tiveram contato com a Bíblia, que já morreram, pessoas que moram distante de uma cidade, que nunca tiveram contato. Mesmo esses, Deus enviou um facho de luz para que eles pudessem conhecer a Deus, entregar a vida para Deus. Portanto, quando Jesus voltar, ninguém poderá dizer assim, eu não sabia que o Senhor viria, eu não sabia da salvação. Ninguém terá desculpa para poder se desculpar nesse dia. Todos terão a oportunidade de conhecer a Deus e o plano da sua salvação. Amém por isso? Então, feliz Amém. é aquele que Amém. lê, aquele que ouve e aquele que o quê? E aquele que guarda as palavras que estão escritas principalmente no livro do Apocalipse, tá certo? Então, a afirmação que Jesus faz aqui é que feliz é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que segue, aquele que acredita na Bíblia, que coloca a Bíblia como seu referencial. Pessoas que têm a Bíblia como seu manual de vida são pessoas mais felizes, pessoas que têm mais esperança, pessoas que estão firmadas com Deus, mesmo em meio aos problemas e dificuldades que nós encontramos nesse mundo, tá bem? Agora, olha só que coisa interessante. Saindo um pouco do livro do Apocalipse, se nós formos aqui na segunda carta de Pedro, que ele escreveu e deixou para nós, no capítulo 1, verso 21, é a segunda carta de Pedro, é um pouquinho antes do livro do Apocalipse. Segunda carta de Pedro, o capítulo 1, verso 21. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu vou conseguir. Eu quero fazer, vamos ver se aparece aqui para vocês. Se aparecer aí para vocês, vocês estão vendo aqui onde tem uma lanterna? Sim. Estão vendo? Sim. Maravilha, então. Então, olha só. Nós já passamos isso aqui. Ok. Isso aqui também. E agora nós vamos aqui. Então, a segunda carta de Pedro, tá? Que Pedro escreveu, capítulo 1, verso 21. Tá? A pergunta para nós é a seguinte: por que nós podemos acreditar nas Sagradas Escrituras? Tá? Então, olha só o que Pedro nos diz aqui. Ele diz assim no verso 21, o primeiro capítulo da segunda carta. Ele diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Nenhuma profecia. E aí vocês poderiam perguntar assim, pastor, o que é uma profecia? Uma profecia é algo que um profeta, ok? Uma profetisa,
e até mesmo o próprio Jesus, ou Deus, ele diz algo que vai acontecer no futuro, e isso que ele disse tem que acontecer, ou vai acontecer, porque é uma palavra verdadeira vinda de Deus ou dos profetas que ele usou no passado. Então, a profecia é algo pronunciado que ainda vai acontecer. No nosso caso, a maior profecia da Bíblia é a volta de Jesus. E nessa nós acreditamos que em breve ela vai se cumprir, assim como a promessa e a profecia da primeira vinda já se cumpriu quando ele veio, o Messias. A segunda também nós acreditamos que ela vai se cumprir, tá certo? Então, mas olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: porque nunca, jamais, qualquer o quê? Profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, tudo que nós temos escrito na palavra de Deus não foi por vontade humana, foi por vontade de Deus. Mas Deus usou o quê? Homens santos para falarem, movidos pelo Espírito Santo, para falarem tudo aquilo que ele queria revelar para os seus filhos aqui na Terra. Vamos lá. Presta bem atenção agora, isso vai ajudar você a entender um pouco mais a Bíblia. Algumas pessoas acreditam que quando Deus foi escrever ou foi formar a palavra dele, que seria para a humanidade o seu manual para a salvação, algumas pessoas acreditam que Deus ele pegou na mão do profeta e ele foi escrevendo. É como a gente, quando está ensinando os nossos filhos a começar a escrita e eles não têm tanta habilidade, a gente pega na mão deles para ajudar, para incentivar até mesmo. Não foi dessa maneira que Deus fez, ainda que alguns acreditem nisso, tá? Deus não pegou na mão do profeta e foi escrevendo aquilo que ele queria que escrevesse. E também há um outro grupo de pessoas que acreditam que Deus ele foi sussurrando no ouvido do profeta, e o profeta obediente a Deus, através desse ditado que Deus fez a ele, ele foi escrevendo tudo aquilo que Deus foi ditando. Nós também não podemos acreditar nisso, porque não há nenhuma base bíblica para isso, né? O que alguns chamam de a teoria do ditado. Não, nós não acreditamos. Pastor, então, o que é que nós devemos acreditar? O que a Bíblia apresenta para nós, ok? Que nós podemos acreditar que a maneira correta que foi escrita. O primeiro texto está aqui, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E Paulo, na sua segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, qual foi o processo que Deus usou? Deus, ele respeitou a particularidade do profeta, a sua personalidade, tudo aquilo que ele tinha como bagagem de conhecimento. E quando ele foi escrevendo, Deus enviou o Espírito Santo para que ele não errasse no que ele estava escrevendo, nem colocasse algo que fosse fora do plano de Deus, mas ele foi escrevendo, Deus respeitou aquilo que ele conhecia e quem ele era, porém Deus iluminou, abençoou a vida do profeta para que ele não escrevesse nada errado. Por isso que toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Por isso, olha o cuidado que Deus teve em transmitir a sua mensagem para nós. Eu vejo aqui um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos mínimos detalhes cuida dos seus filhos aqui na Terra. Então, nós podemos acreditar nas Sagradas Escrituras? Com certeza, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém por isso? Olha que maravilha. Amém. Olha que coisa interessante. Quando a gente para analisar o processo da Bíblia chegando até nós, seres humanos, né? A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos aproximadamente. Se você olhar a sua Bíblia, você vai lá no início e você vai perceber que ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Há um índice lá no início da sua Bíblia, assim como tem na minha. Eu acredito que dificilmente você vai encontrar uma Bíblia que não tenha esse índice aqui, olha. Vou mostrar a minha aqui para vocês. Antigo e Novo Testamento. Há uma divisão, tá certo? Antigo Testamento, nós temos ali 39 livros. No Novo Testamento, nós temos 27, tá certo? E as principais evidências da inspiração divina, quais são, pastor? Primeiro, a unidade temática da Bíblia.
Olha só, se você pegar todo o Antigo Testamento e jogar fora e ler só o Novo Testamento, você não vai entender toda a Bíblia. Até porque tem muita gente que diz assim, olha, nós não precisamos mais do Antigo Testamento, nós vivemos agora no tempo da graça, do Novo Testamento. Então, joga fora o Antigo Testamento. E aí você vai perceber que você não vai entender nada. Pelo contrário, se você jogar fora o Novo Testamento e ler só o Antigo, você também não vai entender nada. Porque elas têm uma unidade temática. É preciso uma precisa da outra, elas são dependentes. E as duas juntas formam a palavra de Deus, que é suficiente para nos mostrar o caminho do céu. Ok? Outra coisa importante nessa certeza que nós temos que há a palavra de Deus são as profecias cumpridas. Tá? Isso nos dá muito mais evidências de sua inspiração. Aquilo que Deus prometeu se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Uma profecia que já foi dita no passado, que já se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Por exemplo, quando Jesus estava aqui na Terra, e ele estava alertando os discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a vinda do seu reino, ele disse assim, aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele estava apontando para Jerusalém, ok? E lá naquele tempo, ele já estava predizendo, ou ali profetizando, que Jerusalém seria destruída. Essa profecia ela tem duplo sentido, ou duplo acontecimento, porque no ano 70, Jerusalém foi destruída, e não ficou pedra sobre pedra. Mas também Jesus estava se referindo ao seu corpo. Ele estava se referindo que aquele corpo seria destruído. E ele ainda disse assim, não ficará pedra sobre pedra, e em 3 dias ela será reconstruída. Como reconstruir uma cidade em 3 dias? Ele estava se referindo a Jerusalém, mas também estava se referindo ao seu corpo. E nós hoje podemos até fazer um triplo, né, cumprimento, porque nós podemos se referir também a Jerusalém, a esse mundo que não ficará pedra sobre pedra, mas Deus vai restaurar esse mundo. Então, nós temos aqui essa evidência das profecias cumpridas. Outra coisa importante que nós temos aqui também, tá? É a fidedignidade histórica e arqueológica. E dentro da arqueologia, no ano de 1947, ok? Um beduíno, esses menininhos que cuidam de ovelhas, junto com alguém de idade ali, um pastor de ovelhas, eles estavam andando pela Palestina com um rebanho de ovelhas e, de repente, ele percebeu que estava faltando ovelhas no seu rebanho. Esse beduíno, ele saiu procurando e ele chegou até um local, isso no ano de 1947, e ele percebeu que havia uma fenda na rocha. E ele pensou assim, será que a minha ovelha caiu aqui? Era um local escuro e de lá de cima ele pensou assim, eu vou jogar uma pedra, vai bater no corpo da ovelha, ela vai balir, e aí então a gente resgata a ovelha. Para sua surpresa, quando ele joga a pedra, ele ouve o barulho de cerâmica quebrando. Ele corre até onde estava o seu familiar de mais idade, ele avisa o acontecido, eles retornam para aquele local, eles descem até ali agora com lanternas, e quando eles chegam no fundo daquela fenda, eles encontram ali uma riqueza arqueológica, vários vasos de cerâmicas contendo porções da Bíblia, o que é muito conhecido como manuscritos do Mar Morto, encontrados na região de Massada. Se você um dia for a Jerusalém, naquela região da Palestina, você pode fazer uma visita a esse local e você vai conhecer essa história com mais detalhes. Eles encontraram ali uma riqueza arqueológica de porções do livro de Isaías, do livro de João, o que isso está guardado agora em museus e nos dão muito mais evidência, ok? De que o que está escrito é verdadeiro. Amém por isso? Olha que coisa maravilhosa. Amém. Bem, para a gente continuar aqui, deixa eu só dar aqui as boas-vindas para a Júlia, que já está aqui conosco, tá bom? Também nós temos aqui... Obrigada, boa tarde. Porque eu já cumprimentei aqui os demais, que bom tê-los aqui com a gente, tá bom? Ok? Só para vocês... A Aide, ela é de Anápolis, pastor. Ah, de Anápolis, seja bem-vinda, Aide. É aquela família que eu falei para o senhor mandar o pastor lá na casa deles. Ah, estão maravilha. sempre no momento de oração com a gente. Maravilha, então, que bom. E temos também a Júlia, né? Que está aqui com a gente.
Isso. Maravilha. Olá. Que Boa bom, boa tarde. tarde. Bem, só para que vocês fiquem tranquilos, vocês que perderam a parte inicial, essa aula aqui ela está sendo gravada e depois eu coloco ali no grupo para que vocês possam ter acesso à parte inicial, tá bem? Bem, finalizada essa parte de descobrimento da Bíblia, esse achado arqueológico aqui que é muito importante, ok? Qual deve ser a nossa atitude quando nós estamos estudando a palavra de Deus? Eu já ensinei aqui que toda vez que você for ter um estudo da Bíblia, que você possa fazer iniciando com uma oração. Mas por que oração, pastor? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor tentando nos devorar. Tudo que ele puder fazer para tirar-nos do céu, pode ter certeza que ele vai fazer. Na verdade, o inimigo, ele está sempre montando, criando uma nova estratégia para te tirar do céu. E ele tem um exército de anjos caídos, a terça parte, que estão por aí nesse mundo tentando as pessoas para que elas andem no caminho do mal, para que elas não busquem a Deus, para que elas duvidem de Deus, e alguns chegaram ao extremo de dizer que Deus morreu. Então, o que ele puder fazer, armadilhas, arapucas, planos, estratégias, o que ele puder criar para te tirar do céu, tenha certeza que ele vai fazer. Sabendo disso, o que nós temos que fazer? Ter uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de missão. São 3 coisas importantes: comunhão, relacionamento e missão. Comunhão com Deus, a cada dia, estudo da Bíblia, momento de oração, relacionamento com Deus e com as pessoas, ok? É bom que a gente tenha relacionamento bom com pessoas. E também a missão, levar a mensagem, levar a esperança, falar de Deus para as pessoas, isso é muito importante, ok? E agora, para compreender melhor a Bíblia, qual deve ser a minha atitude? Em especial o livro que nós estamos estudando agora, o livro do Apocalipse. Mas abra a sua Bíblia, não vai ser o livro do Apocalipse agora, tá bom? Aí você vai falar assim, poxa, o pastor estudou o livro do Apocalipse, mas usou só um verso do Apocalipse. É para que a gente entenda, nós temos que ir montando o quebra-cabeça. Abra aí no Evangelho de São Lucas, tá? Capítulo 24, verso 27. Capítulo 24, verso 27. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Vou deixar a pergunta para vocês aqui na tela. Tá bom? Capítulo 24, verso 27. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Você acompanha aí na sua, tá bom? Capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, verso 27, nos diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu vou ler de novo e depois eu vou te dar aqui uma explicação que é interessante para nós, nesse verso aqui, tá bom? E aí você pode, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer, tá? Não há problema nenhum não de você levanta a mão aí, a gente vai ouvir e ler todas as perguntas, tá certo? Mas olha só, pensa comigo. O verso começa assim: e começando por quem? E começando por quem? Moisés. Por Moisés. O que ele quer dizer com Moisés. isso? O que ele quer dizer com isso? E começando por Moisés. O que ele está dizendo aqui é que começando lá do início, de Gênesis, porque os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por quem? Por Moisés. É isso que ele está dizendo. E começando pelo início da Bíblia, lá em Gênesis, depois Êxodo, aí Números, né? Deuteronômio, Levítico e tal, começando pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, o Pentateuco. E discorrendo por todos os profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, ok? Todos os profetas, os maiores e os menores. Joel, Miqueias, Sofonias, Malaquias, Zacarias, são os profetas menores. Então, ele está dizendo o quê? Leia todo ou toda a Bíblia. Porque, olha só, e começando por Moisés, Antigo Testamento, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de quem? De Jesus, Novo Testamento, constava em todas as Escrituras, porque naquele tempo eles estavam formando as Escrituras. Então, a afirmação que Jesus faz aqui, em relação ao estudo da palavra de Deus,
é que nós devemos ler somente o Antigo Testamento? É isso que está dizendo aqui, sim ou não? Não, Não, Só o Novo Testamento? não. Também não. não. Ou buscar as Toda. informações contidas em todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo? Todos os livros. Todos os livros. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês que vai ajudar a gente a entender melhor isso aqui. Certa vez eu fui abordado por um pastor de uma igreja, eu não vou falar aqui o nome para poder poupar, até porque ele é meu amigo, mas ele era de uma igreja diferente da minha, uma igreja evangélica também. E aí ele me questionou dizendo assim: rapaz, você precisa parar de mentir para a tua igreja. Eu fiquei assim meio assustado, porque a gente luta para não mentir, e agora ele estava tão clara a minha mentira, e eu falei assim: mas aonde que eu estou mentindo? Ele disse assim: é que você prega uma coisa que a Bíblia não afirma e não confirma. E aí eu falei assim: mas o que a Bíblia está dizendo? Ele falou assim: por exemplo, você prega sobre o sábado. E aí, se vocês não sabem, né? Bom que vocês sabem, eu sou pastor da igreja adventista e eu tenho o sábado como dia de guarda. Quem sabe em algum momento a gente chega nesse estudo aí. Mas ele veio com essa referência para mim e disse assim: você está sendo enganado e está enganando pessoas quando você prega que devem guardar o sábado. Aí eu falei assim: mas de onde você tirou essa ideia? Ele disse assim: é porque o sábado é um ensinamento somente do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem nada se referindo à guarda do sábado. Aí eu falei assim: poxa, mas eu sei de algumas passagens que falam do sábado, dos mandamentos no Novo Testamento também. Não, não tem. É só do Antigo Testamento. Eu fui para casa preocupado com aquilo ali, comecei a estudar mais a Bíblia, né, para ter uma resposta boa para ele, e nós nos encontramos. Nós tivemos aí alguns encontros, mas aí no segundo dia eu disse assim: olha, eu fiz um estudo aqui, eu quero fazer uma proposta para você. Você me disse que o sábado ele só está no Antigo Testamento e nós não precisamos guardá-lo mais. Beleza, então. Vamos supor que você esteja certo. Então, nós vamos agora ser mais fiel ainda então à Bíblia, vamos parar de mentir, vamos parar de enganar as pessoas, vamos ser mais fiel ainda. Nós vamos parar de devolver o dízimo. Quando eu falei isso, ele deu um pulo, mais ou menos de uns 10 metros de altura, não, 10 metros não, né? Eu acho que menos, né? Uns 50 centímetros. E aí, ele falou assim: você está ficando doido? Cara, você já estava sendo enganado com a questão do sábado. E agora diz para não guardar, para não devolver o dízimo. De onde você tirou isso? E aí, então, eu dei a resposta para ele. É porque você me disse que o que eu acredito não tem no Antigo Testamento. Mas olha só, no Novo Testamento também não fala do dízimo. E por que é que você ensina que deve devolver o dízimo? Bom, aquela conversa se encerrou por ali e é algo que nós devemos pensar. Por isso é que Jesus disse: nós temos que buscar as informações contidas não somente no Antigo e nem somente no Novo, mas em todos os livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e assim nós teremos uma revelação completa do que Deus está ensinando para nós. Tudo ok até aí? Tudo claro? Alguém tem alguma pergunta? Não? Não? Posso continuar? Pode. Posso? Bia, tudo ok, Bia? Tudo Então tá ok, bom. porque tá Então, barulho. maravilha. Júlia, tá tudo ok aí, Júlia? Tudo ok. Então tá. Tudo A ok. Júlia, você é de onde, Júlia? Eu sou de Belém, eu sou filha do Augusto. Do Augusto. Vamos lá. Do Augusto de onde? É José Augusto, Belém do Pará. Agora eu já sei. É o José Augusto Barbudo, não é? Maravilha. Então eu te conheço por vídeo, né, Júlia? Nós já tivemos. Isso, Que maravilha, uma então. vez. Tá certo. E teu pai tá por aí também ou não? Ele está meio doente, por isso que Puxa. ele não apareceu. Então, no final, nós vamos colocar ele em nossas orações aqui, tá bom? Tá certo. Agradeço. Tudo bem, então. Continuando, então, para que a gente entre na parte aí, agora nós estamos no meio, nós vamos partir do meio para o final, tá certo? Olha só que coisa interessante. Quando Jesus ele ia ensinar a Bíblia, ele tinha um método, assim, um método dele, um método, assim, bem peculiar, tá? E eu achei interessante trazer aqui para vocês esse método que ele usava, tá certo? Já que nós estamos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, vamos voltar um pouquinho até o capítulo 8, verso 10, tá bom? E aqui no capítulo 8, verso 10, nós vamos entender a maneira que Jesus usava, né? Por que ele se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas ou de símbolos? Por que ele usou esses métodos? Então, olha só, capítulo 8, verso 10, nos diz assim:
volta aí um pouquinho, capítulo 8, verso 10, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: A vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vou voltar aqui só para a gente poder ir completando aqui. Olha só, ele respondeu assim, Jesus: A vós outros é dado, ok? Ele estava falando com os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Bom, o que ele está dizendo aqui? Nem todo mundo tem interesse em estudar a Bíblia. Nem todo mundo acredita na Bíblia. Algumas pessoas, eles acreditam que foi escrita por homens, é uma criação humana, tá certo? E aí, quando se nós entrarmos no campo da fé, a fé é uma coisa que não dá nem para a gente ficar discutindo, porque cada um tem a sua. Por exemplo, tem pessoas que acreditam nas árvores, que as árvores são espíritos e que eles conversam com as árvores. Como é que você vai comprovar para a pessoa que tem fé naquilo, mesmo que você nunca tenha conversado com uma árvore, como que você vai comprovar que isso não é verdade, se é a fé que move aquela crença dela? Então, contra a fé, nós não podemos ficar debatendo tanto. Agora, as experiências humanas, elas falam muito, tá? E somente quem tem um relacionamento com Deus sabe o quanto é bom você ter uma vida ligada a Ele. E a palavra de Deus é que nos direciona. Então, Deus, ele usa algumas maneiras. Ele pode usar parábolas, tá? Que para uns fica muito mais fácil de entender, mas aqueles que não querem entender, aqueles que não querem ter contato com a Bíblia, fica muito mais complicado. Ou ele usa símbolos, como, por exemplo, o livro do Apocalipse, que nós vamos desvendar todos os símbolos. O livro do Apocalipse tem muitos símbolos, ok? E até porque era uma maneira que eles escreviam na época, e Deus respeitou a linguagem, a linguística daquele tempo. Mas vamos lá. Completando aqui, então, olha o que diz aí Lucas 8:10. A vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Tá bem? Então, Jesus, ele falou por meio de parábolas, tá? Para que a sua mensagem fosse entendida, tá? Somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma forma, Deus também, ele traz a revelação sobre o futuro, e ele, então, codifica essa revelação para que as pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacionamento com ele, tá certo? Então, Jesus, ele apresenta em sua sabedoria mensagens numa linguagem compreensível para os seus servos. Aqueles que não tivessem interesse, aqueles que não eram servos de Deus, não entenderiam o que ele estava, e não entenderam, na verdade, o que ele estava ensinando. Tá bem? Bom, vamos ver um desses símbolos na prática agora, e vão anotando bem aí, que eu vou fazer pergunta daqui a pouco. Vamos ver na prática, então. Pastor, o senhor falou de parábola e de símbolos. A parábola é muito fácil de entender, mas os símbolos já são um pouco complicados. Vamos pegar o primeiro aqui agora. Tá bem? Apocalipse, você vai agora no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse 5, verso 6. Olha o que diz aqui. Vou dar um tempinho aí para que vocês encontrem. Apocalipse 5, verso 6. Quem for encontrando vai dizendo amém. Tá certo? Amém. Amém. Ok. Apocalipse 5, verso 6. Amém. Todos encontraram? Beleza? Amém? Já. Então, vamos lá. Olha só o que diz esse verso. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, tá? Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Vamos ser sinceros, gente. Quem lê pela primeira vez isso aqui, e pega logo esse texto com um negócio de chifres, de olhos, Espíritos de Deus, né? Vai ficar um pouco assustado, porque ele não vai entender nada, e ele pode até se desmotivar a estudar o restante da Bíblia. É preciso que haja alguém, no nosso caso aqui, eu estou dando esse auxílio para vocês, porque eu também tive alguém que me auxiliou, alguém que nos ajude a decifrar esses símbolos. E aí vai ficar muito mais fácil de nós entendermos. Então, nós temos aqui alguns símbolos que a gente precisa decifrar. Por exemplo,
Eu não sei se vocês lembram, mas lá no livro de João, antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista já estava, o quê? Pregando sobre uma mensagem de arrependimento de pecados. E quando Jesus vai até o local onde ele está batizando pessoas, quando ele vê Jesus, ele olha para Jesus, ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro... Oi? Quem que falou aí? Do mundo. Isso. Então, esse cordeiro, quem era esse cordeiro? Quem era? Jesus. Jesus, não é? Lá no Antigo Testamento era um Jesus. cordeirinho, não era? Que eles levavam para morrer lá no santuário. Mas agora, quando Jesus vem, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que também representa o quê? O cordeiro pascal, que significa vida e libertação do cativeiro egípcio. Quando eles saem do Egito, porque eles pegam um cordeiro, sacrificam o cordeiro, para poder simbolizar o quê? A libertação da escravidão. Então, Jesus é o nosso cordeiro pascual, que significa a vida e a libertação do pecado. Assim, eles foram libertos da escravidão do Egito. Nós, quando aceitamos Jesus, o nosso cordeiro, nós somos libertos da escravidão do pecado. Tudo ok até aqui? Ficou claro ou não? Ficou claro para vocês? Vamos lá? Sim. Claro? Tudo ok? Sim. Então, o cordeiro aqui, quem é o cordeiro? Jesus. 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 Esse é o primeiro símbolo que nós precisamos entender aqui no Apocalipse. Nós temos um outro símbolo, tá? Que é esse daqui, olha. Todos estão enxergando aí ou não? Sim. Sim? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Pastor, por que é interessante eu entender isso aqui? Quando nós partimos para estudar o livro do Apocalipse, principalmente esse livro, sabendo desses símbolos, ficará muito mais fácil de entender esse livro e o restante da Bíblia também, tá certo? Vamos lá, então. Apocalipse 12, verso 9. Olha o que diz lá. 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Valendo ponto agora. Quem for rápido já responde. Abre o teu áudio aí e quando eu terminar a pergunta, você já pode responder. Diante do que nós lemos, quem é o dragão no Apocalipse? O diabo. O diabo. Satanás. Quem é que respondeu aí? Eu. Acho que foi a Bia. A Bia primeiro. Então, a Bia já está aqui empatada com a Silvana. Foi a Bia. Não, não fui eu, não. Ah, não Então, foi deve você, ter não? sido a Júlia. Então, foi a Júlia. Porque o meu áudio está muito Tá bem. perto aqui, ele não distrai. Mas não foi eu, falei Então- Satanás. Satanás, o senhor falou, vou dar um pontinho de misericórdia para o senhor, viu? Tá bom? Ponto de misericórdia aqui. Então, a Júlia marcou ponto agora. Gente, E, pastor, oi, uma pergunta aqui. pode fazer. Aqui na minha Bíblia está dizendo que Satanás foi precipitado na terra. O senhor leu que ele foi jogado na terra. Sim. Eu entendo que é como se fosse um revólver dando um tiro. É isso? Não, não revolve dando um tiro. Porque Como é essa questão dessa queda dele? Como é que ele foi lançado? Como é que ele veio? Veio como raio, veio como fogo, veio como bala? Como é? vamos ler o verso 3, 13. Bora. Olha o verso 13. Lê para nós. Você que já está fazendo a pergunta, vai ficar mais fácil de você entender. Leia o verso 13. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 Não, diademas. você está lendo o verso 3, é o 13. O 13. Ah, é o 13. Isso, Tá, o 13. desculpa. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Agora lê o verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Lê o 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo.
ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, esse lançado significa que ele foi precipitado, então ele foi expulso do céu. Ele morava lá no céu com Deus, não tinha mais lugar para ele. Nós vamos chegar ainda nesse estudo, mas é porque o orgulho tomou conta do coração dele, ele queria tomar o lugar de Deus, então não tinha mais, diante de tanta misericórdia que Deus deu para ele, ele ultrapassou os limites da misericórdia divina, não tinha mais como ele ficar no céu. Então, o que ele fez? Esse precipitar significa que ele veio do céu para a terra, foi expulso aqui para a terra, ok? Não tinha mais lugar para ele lá no céu. Ficou Pastor? claro? Oi? Posso fazer uma pergunta? É só um pouquinho. Silvana, ficou clara a Oi, resposta? Posso fazer uma pergunta? Pode, mas deixa eu só confirmar com a Silvana. Ficou claro, Ficou. Silvana? Ah, desculpa. Ficou. Desculpa, Silvana. Ficou claro? Então ele Ficou, foi querida. expulso do Ficou, céu. pastor. Oi? Sim. Maravilha. A Júlia quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Com base na pergunta da colega Silvana, Ok. quando o diabo foi lançado na terra, que ele está na terra, né? Sim. Além dele, também esses anjos foram lançados? Existe um número de anjos Existe. Existe. lançado? Existe e a Bíblia fala para nós a quantidade deles que vieram, tá? Se você, por exemplo, o próprio capítulo 12, ele diz assim, olha, lá no verso 7, eu vou ler no verso 7 e vocês vão acompanhando novamente, tá bom? Diz assim, olha só, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás, nós já sabemos isso, tá? Ok? Através do Apocalipse aqui, o capítulo 12, tá? E o verso 9. Então, nós já sabemos que o dragão significa Satanás. Todavia, não prevaleceram. Eles não tiveram vitória. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles não poderiam ficar lá no céu mais, tá? Onde Deus mora, né? Na morada de Deus. E foi expulso o grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Porque assim, esses anjos que vieram com ele, lá no céu, eram os anjos filhos de Deus perfeitos, tá? Só que eles preferiram o quê? Eles preferiram seguir Satanás, então também não havia lugar para eles mais no céu. Então, tanto Satanás, tá? Então eles eram bons também, como Satanás? E isso, até porque o próprio Satanás, tá? O próprio Satanás, ele era um anjo no céu. Ele, na verdade, era o regente dos anjos, ele era o guarda dos anjos. Só que ele conseguiu, tá? A Bíblia diz que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Agora, eu não sei falar para você, e nem vou usar aqui de especulação, tá? Porque a Bíblia não revela isso para a gente. A Bíblia fala que lá no céu há milhares e milhares, miríades e miríades de anjos no céu. Então, assim, exatamente a quantidade de anjos, exatamente não sabemos, mas a Bíblia revela para nós que a terça parte dos anjos foram expulsos do céu junto com ele. Entendi. Então, vamos supor assim, estou usando um número bem pequeno. Se tivesse 1.000 anjos, quantos vieram com ele? 300. Se tivesse 10.000, 3.000 vieram com ele. Mas como são miríades e miríades, milhares e milhares, milhões e milhões, então a gente não tem, assim, o certo, a quantidade dos que vieram com ele. Tá bom? Entendi. Ok? Continuando, então. Bom, nós já temos aqui 2 símbolos. Nós temos o símbolo, o cordeiro, já sabemos do dragão, e agora nós vamos para o terceiro símbolo, tá? Que está em Apocalipse 17, verso 15. Então, vai um pouquinho para frente, e aí nós vamos caminhando agora para o final. Apocalipse 17, verso 15. Olha o que diz aí. Falou-me ainda... Todos encontraram? 17, 15? Posso ler, então? Acho que pode. Então, vamos lá. 17, verso 15. Apocalipse, tá bom? Porque em seu coração, ou melhor, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, o termo águas no Apocalipse significa o quê?
Quem sabe? Vai lá. Povos. Povos. Quem respondeu? Haroldo. Haroldo. Pontinho aqui para o Já senhor, viu? peguei. Já ganhei o prêmio, já? Não, calma aí, ainda não terminou. Calma aí, vai devagar. Então, olha só. O termo água significa povos, nações, línguas, ok? É isso que se refere, então, aqui no Apocalipse, tá bom? Nós estamos tratando aqui de um livro profético, tá? Simbólico. Então, o termo água se refere a povos no Apocalipse. Então, aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos algumas divisões da Bíblia, que são... É interessante que você aprenda isso aqui. Se você quiser anotar agora, seria interessante. Por exemplo, a Bíblia tem 5 divisões, tá? Então, quando você pega os primeiros livros ali de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, o livro de Josué, o livro de Ruth, são livros históricos que contam a história do povo hebreu lá no deserto, a história do dilúvio, a história de Abraão, quando foi sacrificar o seu próprio filho, a história de José, que foi governador do Egito. Todas essas histórias estão na primeira parte da Bíblia. E tem histórias também até um pouco mais para frente, mas nós temos aqui a primeira divisão da Bíblia. A Bíblia é dividida também em histórias. Nós temos uma outra divisão. Além de história, nós temos livros que são livros poéticos, de cânticos, de poesias, de poemas, tá? E essa divisão aqui é importante, é o livro de Salmo, o livro de Eclesiastes, né, os provérbios de Salomão, Cântico dos Cânticos, tá? O livro de Jó, que também é um livro poético. Então, essa é a segunda divisão. História, poemas e poesias. E a outra divisão que nós temos são os evangelhos. O livro de São Mateus, o livro de São Marcos, o livro de São Lucas e de São João, tá? E a gente poderia até, talvez, aqui depois, um pouquinho mais para frente, acrescentar o livro do Apocalipse, que também é o livro do Evangelho, porque o personagem central dele é Jesus. Assim como os 4 evangelhos falam da vida, do ministério de Jesus, o Apocalipse também. Mas são somente esses 4 evangelhos que falam do ministério da vida, ressurreição e a ida e a vinda de Jesus a esse mundo. Tá bem? Essa é a terceira divisão. A quarta divisão são as cartas apostólicas, que foram escritas por Paulo, por Pedro, por Judas, por Tiago, não é? Foram escritas a Timóteo, foram escritas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, às igrejas que haviam naquele tempo, principalmente no tempo de Paulo, que foi um dos que mais escreveu. A carta que foi escrita para o Atos dos Apóstolos foi escrita por Lucas. Então, essas são cartas, epístolas. Essa é uma outra divisão. Então, a divisão fica mais ou menos assim. História, ok? Poemas e poesias, os evangelhos, as cartas e os livros proféticos, que são os livros de Daniel, o livro de Zacarias, Ezequiel, Isaías, conta histórias, mas também tem uma boa parte que são profecias, principalmente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, que trata de profecias do tempo do fim. Então, essas são as 5 divisões da Bíblia. Agora, para fechar mesmo aqui, para ganhar ponto mesmo, eu quero que alguém já fale assim, ó, eu sei, e aí eu vou dar a oportunidade para você. Quais são as 5 divisões da Bíblia? Vai lá, quem sabe? Puxa, eu pensei que ia dar luta aqui agora para... Quais são as 5 divisões da Bíblia? Quem sabe? Ninguém? Não acredito. Eu vou ter que trocar esse professor. Eu acabei de falar para vocês e vocês não lembram? Ninguém sabe? As 5 divisões da Bíblia? Acabei de falar. Não? Júlia, quer tentar, Júlia? Silvana? Juliana? Todo mundo se escondeu agora, né? Vamos lá, meus amigos. Deixa eu ver se alguém tá escrevendo aqui. Vamos ver se... A Juliana está falando aqui. Para mim, eu acho que as cartas de cada apóstolo, o livro dos profetas, o Salmo e o Evangelho. Quem que falou isso aí? Vamos lá. Quem foi que falou? Eu. Eu? O Alex. Não, o Alex aqui. Ah, o Alex. Então vai lá, Alex. Repete aí. Vamos lá. Que tem uma aqui que já ganhou, que ela respondeu escrevendo. Vai lá. Fala aí. Eu acho que é as cartas. As cartas. Os livros dos profetas. Ok. O Evangelho. Ok. Falta 2.
Os Salmos. E o último que falta deveria ser o Apocalipse, né? O Apocalipse, ele está dentro do que você já falou, que são os profetas, os proféticos. Então, você falou profético. Eu estou fazendo aqui um exercício para que vocês decorem. Vamos lá. Você falou os proféticos, você falou das cartas, você falou dos evangelhos. Quando você fala do salmo, você está falando dos poéticos. Falta só um, o mais fácil de todos. Para ganhar, vai lá. As parábolas. Não. As parábolas estão dentro dos evangelhos. É o livro histórico. É a parte histórica da Bíblia. Ó, A Bíblia. História. Gênesis. Oi? Os primeiros livros. Isso, também, os primeiros livros. Então, vamos lá. Olha só, história, poemas e poesias, ok? Os evangelhos, as cartas e as profecias, tá bom? Então, aqui eu vou marcar um pontinho. Ótimo. Eu vou marcar um pontinho aqui na misericórdia para você e para a Juliana, tá? Que acertou respondendo aqui pela mensagem. Ela colocou todos aqui. Tá bem? Agora, olha só, presta bem atenção agora, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje. E se vocês conseguirem entender isso aqui, vai ficar muito bom. O livro de história, do jeito que está escrito, você lê e entende. Pelo menos 95% ou até 98% do que está lá, você lê e entende, tá bem? Poemas e poesias, mesma coisa. Você lê e você já consegue tirar várias lições, consegue entender o que está escrito, tá bom? Pelo menos 99%. Nos evangelhos, mesma coisa. Você lê e você entende, tá? Nas cartas, também, você lê e entende, tá? Pelo menos 99%. A única divisão da Bíblia que a gente lê e não entende qual é? As profecias. A gente entende somente 5% e 95% a gente não entende nada. Então, as demais 4 a gente entende, pelo menos até 90%, 99%, mas as profecias a gente lê e não entende. É preciso fazer um estudo acurado para que a gente possa, então, entender o que Deus está falando para nós através das profecias. Agora, Deus faz uma advertência para nós, principalmente quando se trata da questão de profecia, tá? E lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, tem uma mensagem para nós lá, e é uma mensagem, assim, muito importante. Olha o que diz lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que está dizendo aqui, pastor? Eu não posso interpretar a profecia da maneira que eu quero, da maneira que eu bem entendo. Eu tenho que fazer de uma maneira que seja o quê? Quem é que deu a profecia? Deus. Então, eu tenho que interpretá-la conforme Ele está me ensinando. Então, olha só, de acordo com essa mensagem, eu posso dar significado que eu quero às profecias? Sim ou não? Isso é verdadeiro ou falso? Eu posso interpretar do jeito que eu quero? Não. 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 Eu estou livre para eliminar as profecias dos textos dos quais eu discordo? Não. Também não tenho essa liberdade. Falso. Agora, eu devo interpretar as profecias iluminado pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética, sem acrescentar e sem retirar nada? Sim. Essa é verdadeira, né? É essa daqui. Então, eu tenho que interpretar conforme a luz que eu recebo do Espírito Santo, tá? Porque é o Espírito Santo que ilumina a minha mente e me faz entender, sem criar interpretações pessoais baseadas no quê? Na especulação, tá bem? A Bíblia não trabalha com especulação. E, por último, o último verso que nós vamos ler agora, Apocalipse, capítulo 12, verso 10 e 11, tá bem? E aqui em Apocalipse 12, verso 10 e 11, nos diz assim: então, João falando, né? Ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha que verso maravilhoso, tá? Primeira coisa aqui que eu consigo ver é que vai para o céu aqueles que venceram, os vencedores. E para ser vencedor tem que ter coragem,
principalmente no estudo da Bíblia. Tem que ter coragem para estudar a Bíblia. Tem que ter coragem para abrir e descobrir o plano de Deus para nós. Se você mantê-la fechada, é como um mapa guardado, o mapa de um tesouro guardado na estante. Se você não abrir, não estudá-lo, não ver todas as direções que ele te dá, você nunca vai encontrar o tesouro. A palavra de Deus não é nada diferente. Ela é o mapa da nossa salvação. E se você não abrir, se você não estudar, não investigar, não cavar, você nunca vai encontrar o tesouro que é a vida eterna. Então, qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Vamos lá. Bem e mal existirão para sempre, devemos nos conformar com isso? Verdadeiro ou falso? Falso. É falso, né? Porque o mal vai acabar, essa é a promessa de Deus, e o bem vai existir por toda a eternidade. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E o diabo e seus instrumentos de engano são derrotados definitivamente? Verdadeiro ou falso? Serão ou não? Verdadeiro. Não. Conforme o que nós lemos, serão. Então, a primeira, somente a primeira, é que é falso. Tá bem? Então, a salvação, o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de Cristo, que é o personagem central do livro do Apocalipse. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós vencemos o acusador e a morte. Amém? Gente, Amém. olha só que coisa maravilhosa, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa vida aqui na Terra. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui a notícia de pessoas, assim, amigos de amigos que faleceram, que não conseguiram resistir. Recebi a notícia de uma tia, assim, de terceiro grau da minha família, que também não resistiu à pandemia, né, ao vírus. E aí, diante do que nós estudamos aqui, diante do que nós vimos, nós temos ainda a esperança de que o nosso Cristo, de que o nosso Salvador está cuidando de nós e ele vai dar fim a tudo isso que está tirando a nossa paz. Mas para que nós possamos descobrir o porquê de uma pandemia, o porquê do sofrimento, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E o meu desafio para vocês, não deixem de estudar a Bíblia. A Bíblia é o mapa para a nossa salvação. E é como um quebra-cabeça. Você começa montando pelas pontas, depois vai caminhando pelo meio, dá vontade de desistir, mas depois, quando você termina, você vê a obra-prima que foi montada. Assim é a nossa vida em relação ao estudo da palavra de Deus. Há momentos difíceis, momentos que dá vontade de desistir, a gente não tem muito ânimo, não tem muita motivação, mas cada vez que eu vou estudando, descobrindo as maravilhosas promessas de Deus para mim na Bíblia, vai montando esse quebra-cabeça e no final, a obra-prima é a salvação que Deus oferece a cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Finalizamos o estudo de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, Pode fazer. Vamos lá? posso pedir uma oração pelo meu pai, que está doente? Você quer pedir oração? Ok. Pelo José Augusto. E nós vamos orar aqui. Eu vou pedir nos grupos da igreja também. E vocês que estão aqui conectados podem orar pelo José Augusto, pela saúde dele, né, Júlia? Isso, pela saúde dele. Tá bem, pela saúde. Mais algum pedido ou alguma pergunta? Não. Não? Tudo ok? Tudo. Eu só quero oração pela minha família mesmo. Silvana está Sim. pedindo pela família. Vamos orar, então, pela sua família. Ok. Mais algum pedido? Queria colocar o nome do meu pai em oração, Felipe Gomes. A Bia, né, Bia? Isso. Pelo Felipe Gomes. Você é seu pai, ele? Oi? Ele é seu pai? Isso. Ok. Tá bem. Mais algum pedido ou Bota minha alguma família em pergunta? oração. Oi? Eu Para minha família em oração, pastor. Irmão Haroldo? Isso. Bota minha família, que são Ok. espíritas. Então vamos orar pela sua família, então. Quem mais Pastor, estava... Oi? eu quero pedir pela minha família. Quem que está falando é... A Idean. Ok, pela sua família, né? Isso, e para o meu neto. Tudo bem. Pastor, Oi?
Pode falar. Pela minha mãe também, pela saúde da minha mãe, pela minha saúde. Como que é o nome da sua mãe, Júlia? É Olga, Olga. Com H ou sem H? sem H. Sem H. Olga. Tudo bem, então. Vamos orar pela saúde dela e pela sua, tá bom? Agradeço. Estou colocando aqui. Bem, amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui antes da gente terminar. Deixa eu só... Aqui. O dia e o horário para vocês está bom ou vocês têm alguma proposta de um dia diferente de estudo e de um horário diferente? Ou esse horário está bom? E esse dia também? Por mim, tá bom. Tá bom Para para mim vocês? tá ótimo. Tá Para ótimo? mim também. Tá tudo Foi bem esse horário? tranquilo. Sim. Para mim também tá bom, pastor. Sim. Ok, então. Olha só, aquele link que eu coloquei no grupo do WhatsApp, vocês podem compartilhar com o maior número de amigos de vocês para fazer parte do nosso estudo, tá bom? A nossa sala aqui sempre vai estar aberta para o maior número de pessoas participarem, tá certo? Amém. Então, assim, eu agradeço a todos vocês que Amém. estiveram nesse primeiro estudo, que Deus abençoe vocês, que Amém. Deus abençoe vocês. Se lá no grupo vocês Amém. quiserem colocar mensagem de como que foi o estudo, para incentivar os outros que não vieram, que não participaram, coloque também, tá bom? Sim. É a nossa responsabilidade de compartilhar aquilo que serve para a nossa salvação. Então, muito obrigado, Júlia, a Idean, o Alex, a Bia, a Juliana, a Silvana, obrigado ao irmão Haroldo também, a todos vocês que participaram dessa primeira aula, que Deus abençoe ricamente vocês, tá bom? Amém. E aí, Amém. vamos orar, então, agora, por todos esses pedidos. Vamos orar por esse momento que nós estamos vivendo, que essas vacinas tenham efeito e curem aí essas pessoas. E quem sabe, né, a gente não chegue a um momento em que o nosso estudo ele ocorra de forma presencial, né? Todo mundo juntinho, olhando um para a carinha do outro e juntos caminharmos para o reino celestial. Verdade. Poderoso. Vamos orar, então? Então, aí onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós, nesse momento, pedimos a tua bênção toda especial por esses pedidos que foram feitos aqui. São pedidos para a família, para a saúde da família, por pessoas que precisam muito que a tua mão toda poderosa esteja sobre a vida deles. A família da Silvana, da Idean, da Bia, seu pai Felipe, também para o José Augusto e a Olga, para a Júlia, a questão da saúde deles, que tanto precisam, o irmão Haroldo, pela sua família, que o Senhor os abençoe ricamente, para que juntos, ó Pai, nós possamos presenciar os milagres que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos, mas que nós também possamos perceber que acima de milagres, acima de cura, o Senhor quer nos mostrar o caminho do céu. Cuida de nós, abençoe tudo que nós vamos ter aqui, são 18 encontros, nós queremos conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso, conhecer o plano de salvação. Por isso, nós pedimos nesse momento que teu Santo Espírito nos acompanhe, nos guie, ilumine a nossa vida e perdoe todos os nossos pecados. Nos dá um bom restante de dia, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe vocês ricamente. Foi um Muito obrigado. com vocês. Obrigado. Pastor, Obrigada. posso fazer uma pergunta, pastor? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Quero fazer uma Beijo, pergunta, Bia. pastor. Beijo, Aide, Juliana. Beijo. Beijo a todos. Ah, Beijo, Silvana. Ah,